Um misterioso objeto espacial está se dirigindo em alta velocidade para a Terra. E embora possa ser apenas um cometa, um renomado físico teórico considera a possibilidade de que seja uma nave espacial movida a energia nuclear. O 3I Atlas, o terceiro visitante interestelar confirmado em nosso sistema solar, viaja a uma velocidade impressionante de quase 209 mil quilômetros por hora. É como um navio em alto mar que surge do horizonte muito mais rápido do que qualquer embarcação comum, mostrando que não partiu de um porto próximo, mas de um continente distante e desconhecido. Para qualquer objeto, natural ou artificial, deixar sua estrela de origem exige vencer a velocidade de escape, uma barreira gravitacional enorme. A velocidade do 3I Atlas indica que ele foi ejetado por algum evento violento. Se fosse uma sonda, essa velocidade viria de um sistema de propulsão avançado, um impulso deliberado para começar sua longa viagem que deixaria rastros. Quando se aproxima do Sol, o calor faz sua superfície liberar gás e poeira, formando uma cauda. A química dessa cauda é estranha, com uma das maiores proporções de dióxido de carbono já observadas em um cometa. Se fosse uma nave, essa cauda poderia ser resultado de sistemas internos, como escapamentos ou refrigeração, criando uma composição que não combina com o que conhecemos de objetos naturais. Além disso, novas análises indicam que ele pode não estar sozinho. Encontros às cegas podem ser emocionantes, ainda mais quando o parceiro vem de outro sistema estelar. Em 3 de outubro de 2025, o 3I Atlas passará a apenas 29 milhões de quilômetros de Marte. A câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter conseguirá capturar imagens com resolução de 30 quilômetros por pixel, permitindo diferenciar o núcleo do objeto da nuvem de poeira ao redor. O ajuste de trajetória desse objeto em relação ao alinhamento dos planetas, especialmente Marte, tem sido considerado impressionante. Na aproximação máxima de apenas 2,7 milhões de quilômetros, se o objeto for tecnológico, isso poderia facilitar que uma sonda precursora chegasse a Marte. Com uma mínima correção em setembro de 2025, essa distância poderia ser reduzida a zero, segundo cálculos recentes. Fragmentos de cometas costumam ser lançados a velocidades muito baixas, insuficientes para alcançar Marte. Por isso, se algum material realmente chegasse a Marte, isso poderia indicar o uso de tecnologia. Cálculos mostraram que, se houvesse uma sonda precursora viajando cerca de 30 milhões de quilômetros à frente ou lateralmente do objeto, ela poderia interceptar Marte em 3 de outubro ou na semana anterior. Isso torna ainda mais importante usar o HiRISE para procurar não apenas o núcleo e a nuvem de poeira, mas também eventuais objetos menores, invisíveis a telescópios próximos à Terra. O fato do 3I Atlas ter entrado no sistema solar a uma velocidade impressionante fez os cientistas imaginarem que essa velocidade vinha de um evento extremamente poderoso na sua estrela de origem. Estrelas nascem em grandes nuvens de gás e, com o tempo, vão sendo chutadas pela gravidade de galáxias menores, braços espirais ou aglomerados de estrelas. Essas perturbações fazem com que elas saiam do plano original e se movam mais rápido e de forma irregular. Por isso, uma estrela antiga, com cerca de 10 bilhões de anos, poderia ter dado essa velocidade ao objeto. Mas há outra suposição de que talvez o 3I Atlas tenha nascido rápido. Estudos mostram que estrelas anãs muito menores e densas que o Sol podem despedaçar planetas que chegam perto delas. Diferente do Sol, que apenas engoliria a Terra pelo calor, uma estrela anã poderia literalmente rasgar o planeta em pedaços.
Metade dessa massa seria lançada para o espaço a altíssimas velocidades, justamente as mesmas velocidades que vemos no 3I Atlas. Outro fator que reforça essa ideia é de que a composição de um sistema planetário depende de sua estrela. O Sol definiu os elementos que formaram nossos planetas e cometas, enquanto as anãs brancas, formadas por carbono e oxigênio densos, criam um ambiente químico bem diferente. Este objeto chama a atenção por ter muito dióxido de carbono e quase nada das moléculas comuns nos nossos cometas. Isso indica que ele surgiu em uma região onde o dióxido de carbono era o principal componente, diferente do gelo de água que domina no nosso sistema solar. No entanto, o objeto apresenta mais anomalias. Sua trajetória ficou alinhada com o plano dos planetas, algo que teria apenas uma chance em 500 de acontecer por acaso. Além disso, ele não mostrou a cauda de poeira típica dos cometas, indicando que o vermelho de sua superfície vem de rocha sólida. O brilho medido sugere que ele pode ter até 46 quilômetros de diâmetro, tornando-o 1 milhão de vezes mais massivo que outros 2 visitantes interestelares anteriores. David Jiménez Moreno questionou em seu livro Crônicas da Arquitetura Extraterrestre a ideia de que a imaginação é mais importante que o conhecimento porque a natureza é mais criativa do que nós, e muitas descobertas podem ser perdidas se não considerarmos possibilidades improváveis. Focar apenas em micróbios, por exemplo, poderia nos fazer ignorar sinais de inteligência e resto de tecnologia de civilizações alienígenas antigas. Hoje, ser humano significa viver na Terra, mas no futuro poderá significar viajar entre estrelas, aprender com espécies diferentes e compartilhar experiências. Até encontros interestelares poderiam existir. Para ele, explorar o espaço é perigoso. Inicialmente, enviaríamos robôs com inteligência artificial, mas no futuro poderemos lançar humanos em arcas espaciais para garantir a sobrevivência da espécie. Se encontrássemos os restos de uma civilização extraterrestre extinta, o mais importante seriam seus registros de história, ciência e arte, mostrando seu avanço e visão de mundo. Se os humanos fossem projetar seu próprio habitat no espaço, priorizaria simplicidade para economizar recursos e funcionalidade para garantir sobrevivência. Nosso objetivo no cosmos deve ser prolongar a existência da humanidade e aprender com outras civilizações, abandonando a ideia de superioridade, já que provavelmente não estamos no topo da cadeia do universo. Até hoje, as espaçonaves humanas têm no máximo 110 metros e foram feitas para viagens curtas. Já explorar o espaço interestelar é bem diferente. Essas viagens podem durar milhões ou até bilhões de anos. Quanto maior a nave, melhor a proteção contra radiação, micrometeoritos e partículas, além de permitir gerar gravidade artificial com rotação para que os humanos sintam uma força estável e segura. O 3I Atlas reflete luz de um objeto que pode ter entre 20 e 46 quilômetros de diâmetro, parecido com a espaçonave fictícia Rama, do livro Encontro com Rama. Frank Laukian, do Projeto Galileu, comenta que naves ou colônias espaciais desse tamanho seriam necessárias para longas missões, já que ofereceriam proteção, espaço para energia, agricultura sintética, reciclagem de água e oxigênio, criogenia e até bem-estar psicológico para dezenas de passageiros. Megaestruturas precisariam de muita energia, como reatores de fusão gerando gigawatts de potência. Elas poderiam recriar condições semelhantes às do planeta de origem, com atmosfera, iluminação e espaço interno.
Em 3 de outubro de 2025, quando o 13 Atlas passar próximo de Marte, permitirá que orbitadores e sondas por lá capturem imagens e dados detalhados. No entanto, especialistas podem interpretar anomalias de forma convencional, ignorando possíveis sinais incomuns. Nos últimos dias, a NASA entrou em cena colocando sua IA quântica para analisar os dados do 3I Atlas. Chamada de Quantum Artificial Intelligence Laboratory, ou simplesmente QUAIL. Ela é mantida em parceria com a University's Space Research Association e o Google, no Ames Research Center. Ela tenta buscar como a computação quântica pode transformar futuras missões espaciais, abordando problemas computacionais muito complexos. O QUAIL cria algoritmos quânticos para otimizar o planejamento de missões, aplicar aprendizado de máquina em dados científicos da Terra e simular novos materiais aeroespaciais. Quando evoluir, a IA quântica poderá identificar padrões em dados astronômicos com detalhes inéditos, detectando pequenas anomalias químicas, estruturas complexas em comas e até possíveis sinais tecnológicos com muito mais eficiência que os métodos atuais. A NASA ainda não divulgou publicamente o que encontraram, mas para casos como o 13 Atlas, esses sistemas podem processar ao mesmo tempo composição, emissões, formato da cauda e suas mudanças ao longo do tempo, revelando conexões e detalhes que a análise convencional não mostra. O telescópio TESS mostrou que o 3I Atlas já estava liberando gases e poeira desde maio de 2025. 2 meses antes de ser oficialmente identificado. Os cientistas perceberam que ele brilhava mesmo estando longe do Sol, o que não acontece com cometas comuns. Normalmente, eles só começam a liberar gases e formar caudas quando chegam a menos de 5 vezes a distância da Terra ao Sol. Mas o 3I Atlas estava 6 vezes mais longe, como se um cubo de gelo derretesse dentro do freezer. As estranhezas cresceram quando o brilho dele aumentou 5 vezes, quando só 1,5 vezes seria o normal pela distância ao Sol. Padrões conhecidos que sabemos que cometas do nosso sistema seguem, mas que estranhamente o 3I Atlas não. Isso mostra que cometas de outras estrelas podem ter composições diferentes e revelou segredos que ainda desafiam o que sabemos sobre esses visitantes interestelares. A análise no infravermelho próximo mostrou que sua cauda contém grãos de gelo muito maiores do que os dos cometas do Sistema Solar, enquanto cometas locais têm partículas minúsculas. Esses grãos liberam vapor de água continuamente por longas distâncias, mantendo a atividade da cauda por centenas de milhares de quilômetros. Se o objeto tiver 20 quilômetros de diâmetro, como se infere apenas pela superfície visível e seu brilho, é muito difícil formar uma rocha tão gigante apenas com um material rochoso disponível no espaço interestelar. Normalmente, esperaríamos que uma rocha desse tamanho aparecesse apenas uma vez a cada 10 mil anos ou mais. Não há material rochoso suficiente para formar algo assim na última década. Então, a questão permanece: o que é este objeto? É uma rocha muito rara, que não é realmente um cometa típico como estamos acostumados? Ou talvez esteja direcionado ao sistema solar interno por algum design tecnológico. A trajetória deste objeto está alinhada com os planetas ao redor do Sol, que me fez sugerir que devemos monitorá-lo. Isso indica que o núcleo tem camadas internas de gelo denso e aglomerados de partículas que se soltam formando grandes flocos. A estabilidade desses grãos, mesmo longe do Sol, mostra que ele mantém um revestimento frio que preserva o gelo. O 3I Atlas se originou na região central da Via Láctea, onde estão as estrelas mais antigas da galáxia.
Rastrear sua estrela-mãe é extremamente difícil, quase impossível, porque o cometa viajou bilhões de anos pelo espaço interestelar e teve sua trajetória alterada várias vezes por forças gravitacionais de estrelas e nebulosas, apagando pistas diretas sobre sua origem. Mesmo assim, os cientistas conseguiram estimar a região de onde ele veio. A análise da velocidade e trajetória indica que ele provavelmente surgiu no disco espesso da Via Láctea, formado por estrelas com 7 a 14 bilhões de anos, indicando que, possivelmente, ele é bem mais velho que o Sistema Solar. Não sabemos qual tecnologia ele representa, caso seja tecnológico. É um encontro às cegas de proporções interestelares, entende? E meu ponto é que, mesmo sendo uma rocha, precisamos obter o máximo de informação possível. Há uma câmera de 0,5 metro de diâmetro próxima a Marte neste momento, chamada Mars Reconnaissance Orbiter. A câmera se chama HiRISE. Entrei em contato com as pessoas que operam esta câmera, e eles vão observar o 3I Atlas, com resolução de pixel de cerca de 30 quilômetros, quando ele passar perto de Marte em 3 de outubro. Um estudo comparou a órbita do cometa com dados de 30 milhões de estrelas e encontrou 25 estrelas que passaram a menos de 10 anos-luz do cometa, mas todas tinham velocidades altas demais para serem sua origem. O encontro mais próximo aconteceu há 1,64 milhão de anos, a cerca de 2,3 trilhões de quilômetros, mas a velocidade também descartou a possibilidade. Mesmo sem identificar uma estrela específica, a pesquisa mostra o ambiente antigo e a longa jornada dele interagindo com estrelas distantes. Sabemos que ele veio da Via Láctea porque sua velocidade e composição indicam isso. Esses mesmos dados podem diferenciar objetos de outras galáxias. Para escapar da gravidade de uma galáxia inteira, seria necessária uma velocidade muito maior. Inclusive, se um dia detectarmos um objeto assim, seria um indício de origem extragaláctica e, possivelmente, de uma civilização capaz de manipular energias enormes. Por isso, a velocidade e a composição da cauda funcionam como um passaporte cósmico, dando pistas, revelando a origem e talvez a verdadeira natureza do objeto. Quando ele estiver atrás do Sol, não seremos capazes de observá-lo. Mas minha esperança é que quando ele se aproximar, por exemplo, de Júpiter, a missão Juno próxima ao planeta consiga observá-lo. Precisamos usar todos os recursos espaciais para aprender mais sobre ele. Se não for um cometa, isso será um alerta. Precisamos estabelecer alguma organização que, no futuro, interprete objetos interestelares, nos informe sobre os riscos e, possivelmente, envie espaçonaves em órbita ao redor do Sol que funcionem como sistema de alerta ou sistema interceptor para defender nosso planeta. Uau! Há tanto para refletir, como sempre. Professora Avi Loeb, agradeço muito seu tempo esta noite. Obrigado por me receberem.